Que a paz de Deus alcance sua vida neste momento. Seja bem-vindo à oração da vitória diária. Antes de iniciar este tempo com Deus, respire fundo e declare pela fé: hoje será um dia abençoado. Entrego minhas preocupações ao Senhor e confio que Ele já está cuidando de tudo. Deus preparou este momento para fortalecer o seu coração. Vamos orar. Senhor meu Deus, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com um coração que clama por proteção urgente. Eu reconheço que sem Ti eu nada posso fazer, que sem a Tua cobertura eu estou vulnerável aos ataques do inimigo e às ciladas deste mundo. Por isso, eu venho até Ti não com minhas próprias forças, mas confiando inteiramente no Teu poder, na Tua fidelidade e no Teu amor que nunca falha. Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o Deus em quem eu confio com todo o meu ser. Eu declaro neste instante que a minha vida está escondida em Ti. Eu escolho habitar no esconderijo do Altíssimo, eu escolho permanecer debaixo da sombra do Onipotente. Não importa o que está acontecendo ao meu redor, não importa quão grande seja a tempestade, não importa quão real pareça o perigo, eu sei que Tu és maior, eu sei que Tu és mais forte, eu sei que Tu já venceste todas as batalhas, e porque Tu venceste, eu também sou mais que vencedor através de Ti. Pai amado, eu Te peço que neste momento Tu estendas a Tua mão poderosa sobre a minha vida. Cobre-me com as Tuas penas, protege-me debaixo das Tuas asas. Que a Tua verdade seja o meu escudo e broquel contra toda mentira do inimigo, contra todo engano, contra toda ilusão que tenta me desviar do Teu caminho. Eu me recuso a viver com medo. Eu me recuso a ser dominado pela ansiedade. Eu me recuso a crer nas ameaças das trevas, porque está escrito que não terei medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Senhor, Tu conheces cada situação que está me afligindo neste momento. Tu sabes das ameaças que rondam a minha casa. Tu sabes dos perigos que espreitam no meu caminho. Tu sabes das pessoas que desejam o meu mal. Tu sabes das enfermidades que tentam se aproximar do meu corpo. Nada está escondido dos Teus olhos, nada te pega de surpresa. E porque Tu tudo sabes, eu confio que Tu tudo podes resolver. Eu entrego nas Tuas mãos cada preocupação, cada medo, cada angústia que tenta sufocar a minha paz. Eu clamo pela Tua intervenção urgente, ó Deus. Não amanhã, não depois, mas agora. Neste exato momento eu preciso que Tu hajas com poder na minha vida. Fecha toda a porta que o inimigo abriu. Anula todo o decreto maligno pronunciado contra mim. Desfaz toda a obra das trevas que foi planejada para me destruir. Que o sangue de Jesus seja derramado sobre cada área da minha existência, purificando, protegendo, selando com o selo do Espírito Santo. Eu repreendo agora todo espírito de medo que tenta se apoderar do meu coração. Em nome de Jesus eu ordeno que o medo saia da minha mente, saia das minhas emoções, saia do meu corpo. Porque Tu não me deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu me levanto com autoridade espiritual e declaro que nenhuma arma satisfeita contra mim prosperará, e toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condenarei, porque esta é a herança dos servos do Senhor. Protege, Senhor, a minha família. Coloca anjos ao redor da minha casa, no portão, nas janelas, em cada cômodo. Que nenhum mal atravesse os limites que Tu estabeleceste. Protege meu cônjuge, protege meus filhos, protege meus pais, protege cada pessoa que eu amo. Que a Tua presença seja tão forte em nosso lar que qualquer força maligna que tente se aproximar seja imediatamente repelida pelo poder do Teu nome. Eu também clamo proteção sobre as minhas finanças, sobre o meu trabalho, sobre os meus projetos. O inimigo quer roubar, matar e destruir, mas Tu vieste para que eu tenha vida e vida em abundância. Protege cada fonte de provisão que Tu colocaste na minha vida. Não permitas que o devorador consuma o fruto do meu trabalho. Repreende por minha causa todo espírito de pobreza, de escassez, de fracasso financeiro. Abre as janelas dos céus
e derrama bênçãos sem medida sobre tudo o que eu colocar as minhas mãos para fazer. Senhor, eu sei que 1000 podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Não porque eu seja especial, não porque eu mereça, mas porque Tu és o meu Deus e Tu prometeste me guardar. Eu me agarro a essa promessa com todas as minhas forças. Eu declaro que o mal não me alcançará, que nenhuma praga chegará à minha tenda, que Tu ordenarás aos Teus anjos que me guardem em todos os meus caminhos. Neste momento, eu sinto a Tua presença me envolvendo como um manto de proteção. Eu sinto a Tua paz invadindo cada espaço onde havia medo. Eu sinto a Tua força substituindo a minha fraqueza. Obrigado, Senhor, porque Tu me ouves quando eu clamo. Obrigado porque Tu nunca me abandonas. Obrigado porque mesmo quando eu passo pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, o Teu cajado e o Teu bordão me consolam. Protege também, Senhor, as minhas emoções. Quantas vezes o inimigo usa as emoções para nos desestabilizar, para nos tirar do centro da Tua vontade, para nos fazer tomar decisões precipitadas que trazem consequências dolorosas. Eu Te peço que cures cada ferida emocional que ainda está aberta no meu coração. Cada rejeição que eu sofri, cada abandono, cada traição, cada decepção, eu entrego tudo nas Tuas mãos. Derrama o Teu óleo de cura sobre cada lembrança dolorosa. Transforma a minha dor em testemunho, a minha fraqueza em força, as minhas lágrimas em sementes de alegria. Senhor, eu reconheço que a batalha que eu enfrento não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, eu não posso lutar com armas carnais. Eu preciso me revestir de toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firme. Neste momento, eu me revisto dessa armadura poderosa que Tu preparaste para mim. Eu visto a couraça da justiça sobre o meu peito. Não a minha própria justiça, que é como trapos de imundícia, mas a justiça de Cristo que me foi imputada pela fé. Eu estou justificado diante de Ti, não por obras, mas pela graça mediante a fé. E porque estou justificado, o acusador não tem mais poder sobre mim. Quando ele tenta me condenar pelos meus pecados passados, eu aponto para a cruz e declaro que o sangue de Jesus já pagou o preço, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu calço os meus pés com a preparação do Evangelho da paz. Onde quer que eu vá, eu levo a Tua paz comigo. Eu sou um embaixador da reconciliação, um portador das boas novas. E essa paz que eu carrego não é apenas para mim, mas para todos aqueles que eu encontrar no meu caminho. Que os meus pés sejam formosos sobre os montes, anunciando a salvação, proclamando a liberdade, declarando que Tu reinas sobre todas as coisas. Eu empunho o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. O inimigo não para de atirar contra mim, dardos de dúvida, dardos de medo, dardos de desânimo, dardos de tentação. Mas a minha fé é o meu escudo. Eu creio em Ti, Senhor, mesmo quando não entendo. Eu confio em Ti mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Eu sei que Tu estás no controle. Eu sei que Tu tens um plano. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu coloco o capacete da salvação sobre a minha cabeça. A minha mente está protegida pela certeza da salvação. Eu sei de quem eu sou. Eu sei para onde eu vou. Eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Essa certeza me dá segurança em meio ao caos, me dá esperança em meio ao desespero, me dá firmeza em meio à instabilidade. O inimigo pode tentar atacar a minha mente, mas ela está guardada pelo capacete da salvação. Eu tomo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a minha arma ofensiva. Essa é a arma que faz o inimigo tremer. Assim como Jesus usou a palavra para vencer as tentações no deserto, eu também uso a palavra para vencer toda investida do adversário. Está escrito que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Está escrito que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Está escrito que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
A palavra é a minha espada, e com ela eu corto toda a amarra, destruo toda a fortaleza, derribo todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Senhor, eu te agradeço porque tu me armaste para a batalha. Eu não estou indefeso, eu não estou desprotegido, eu não estou sozinho. Tu estás comigo, tu peleias por mim, tu vais adiante de mim, derrotando os meus inimigos. Eu não preciso ter medo porque a batalha não é minha, é tua. E tu nunca perdeste uma batalha sequer. Tu és invencível, tu és imbatível, tu és o Senhor dos exércitos, o Deus das batalhas, o guerreiro poderoso que luta em meu favor. Senhor, eu avanço nesta oração com a certeza de que tu estás ouvindo cada palavra que sai da minha boca e cada clamor silencioso que brota do meu coração. Agora eu trago diante de ti algo que me causa profunda preocupação: os meus caminhos, as minhas decisões e os meus projetos futuros. Eu sei que a vida é feita de escolhas e que cada escolha que eu faço determina o rumo da minha história. Por isso eu preciso da tua direção. Eu preciso da tua sabedoria. Eu preciso que tu protejas cada passo que eu der daqui em diante, para que eu não me desvie do propósito que tu estabeleceste para a minha vida. A tua palavra me ensina que o coração do homem planeja o seu caminho, mas tu, Senhor, é quem diriges os seus passos. Eu confesso que muitas vezes eu tentei traçar o meu próprio caminho. Eu tentei tomar decisões baseadas apenas na minha própria compreensão. Eu tentei construir projetos sem te consultar primeiro. E quantas vezes eu me frustrei, quantas vezes eu me perdi, quantas vezes eu colhi consequências dolorosas por não ter buscado a tua orientação. Mas hoje eu me rendo diante de ti e declaro que eu não quero mais andar pelos meus próprios caminhos. Eu quero andar pelos teus caminhos, porque os teus caminhos são perfeitos, seguros e cheios de vida. Eu te peço, Pai, que tu protejas cada decisão que eu precisar tomar daqui em diante. Há tantas encruzilhadas na vida, tantos momentos em que eu preciso escolher entre um caminho e outro, tantas situações em que eu não sei qual é a direção certa. O inimigo sabe disso e tenta me confundir, tenta me apresentar opções que parecem boas, mas que levam à destruição. Ele disfarça armadilhas de oportunidades, ele veste ciladas com roupas de bênçãos, mas eu clamo pela tua proteção sobre o meu discernimento. Abre os meus olhos espirituais para que eu enxergue além das aparências, para que eu perceba as intenções ocultas, para que eu identifique os enganos antes de cair neles. Senhor, tu prometeste na tua palavra que se algum de nós tem falta de sabedoria, deve pedi-la a ti, que a dás liberalmente a todos sem censura. Eu estou pedindo agora, Pai. Eu preciso de sabedoria para tomar decisões no meu trabalho, sabedoria para conduzir os meus relacionamentos, sabedoria para administrar as minhas finanças, sabedoria para educar os meus filhos, sabedoria para cuidar da minha saúde, sabedoria para investir o meu tempo. Derrama sobre mim o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento de ti. Que eu não seja guiado pela emoção do momento, mas pela tua voz que fala ao meu coração. Eu também te peço proteção sobre os meus projetos futuros. Tu conheces cada sonho que tu mesmo plantaste no meu coração. Tu sabes das visões que eu tenho para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério, para a minha carreira. Alguns desses projetos ainda estão em forma de semente, outros já começaram a brotar, outros estão prestes a dar frutos. Eu te peço que tu guardes cada um deles. Não permitas que o inimigo roube as sementes antes que elas germinem. Não permitas que as pragas destruam as plantas antes que elas cresçam. Não permitas que as tempestades derrubem os frutos antes que eles amadureçam. Protege, Senhor, os meus projetos profissionais. Tu sabes o quanto eu tenho trabalhado, o quanto eu tenho me esforçado, o quanto eu tenho investido tempo, energia e recursos naquilo que eu acredito ser o teu chamado para a minha vida. Eu te peço que tu abençoes o trabalho das minhas mãos, que cada projeto que eu iniciar tenha a tua aprovação e o teu respaldo, que as portas certas se abram no tempo certo e que as portas erradas permaneçam fechadas, mesmo que eu tente abri-las. Protege-me de sociedades prejudiciais,
de contratos desvantajosos, de investimentos enganosos. Dá-me discernimento para reconhecer as oportunidades que vêm de ti e rejeitar aquelas que vêm do adversário. Eu clamo também pela proteção dos meus projetos familiares. Tu sabes dos planos que eu tenho para a minha família, dos sonhos que eu acalento para os meus filhos, das esperanças que eu nutro para o meu casamento. Eu te peço que tu guardes cada um desses projetos com zelo, que a minha família seja edificada sobre a rocha que é Cristo, para que quando vierem as chuvas, as enchentes e os ventos, ela não caia, porque está firmada em ti. Protege os meus filhos de más influências, de amizades destrutivas, de caminhos tortuosos. Guia-os na tua verdade desde a juventude, para que quando envelhecerem, não se desviem dela. Senhor, eu sei que o inimigo tem planos para destruir tudo o que tu estás construindo na minha vida. Ele observa os meus projetos, ele estuda as minhas fraquezas, ele planeja ataques estratégicos para me fazer desistir, para me fazer fracassar, para me fazer perder tudo o que eu conquistei. Mas eu me levanto em nome de Jesus e declaro que os planos do inimigo não prosperarão contra mim. Eu anulo todo decreto de fracasso pronunciado contra os meus projetos. Eu quebro toda maldição de estagnação que tenta paralisar o meu progresso. Eu desfaço toda a conspiração das trevas que foi tramada para me impedir de avançar. Tu és o Deus que faz todas as coisas novas. Tu és o Deus que abre caminhos no deserto e rios no ermo. Mesmo quando parece que não há saída, tu crias uma saída. Mesmo quando parece que todas as portas estão fechadas, tu abres uma porta que ninguém pode fechar. Eu confio nessa verdade. Eu me agarro a essa promessa. Os meus projetos não vão morrer. Os meus sonhos não vão ser enterrados. Os meus planos não vão ser frustrados, porque tu estás comigo. Tu estás trabalhando a meu favor. Tu estás movendo céus e terra para cumprir o teu propósito na minha vida. Eu te peço também que tu protejas o tempo dos meus projetos. O inimigo sabe que se ele não conseguir destruir os nossos sonhos, ele pode tentar atrasá-los indefinidamente. Quantas pessoas desistiram dos seus projetos não porque eles eram impossíveis, mas porque demoraram demais para se concretizar. Eu me recuso a desistir por causa do tempo. Eu declaro que os meus projetos vão se cumprir no tempo certo, no tempo de Deus, no tempo perfeito. Tu não te atrasas, tu não te adiantas, tu ages no momento exato. Eu confio no teu tempo. Eu descanso no teu tempo. Eu me submeto ao teu tempo. Guia os meus passos, Senhor, em cada etapa dos meus projetos. Mostra-me o que fazer primeiro, o que fazer depois, o que deixar para mais tarde. Dá-me paciência para esperar quando for necessário esperar. E dá-me coragem para agir quando for necessário agir. Que eu não corra à frente de ti, tentando forçar portas que ainda não é hora de abrir. E que eu também não fique para trás, perdendo oportunidades por medo ou por preguiça. Que eu ande em perfeita sintonia contigo, nem mais rápido, nem mais devagar, mas exatamente no ritmo que tu estabeleceste. Eu entrego nas tuas mãos cada decisão importante que eu precisarei tomar nos próximos dias, semanas, meses e anos. Decisões sobre mudanças, decisões sobre investimentos, decisões sobre relacionamentos, decisões sobre ministério, decisões sobre saúde, decisões sobre família. Eu não quero tomar nenhuma decisão sem antes consultar a ti. Ensina-me a ouvir a tua voz. Ensina-me a reconhecer a tua direção. Ensina-me a discernir a tua vontade. Que o teu Espírito Santo seja o meu conselheiro permanente, guiando-me em toda a verdade, lembrando-me de tudo o que tu me ensinaste. Obrigado, Senhor, porque tu és o bom pastor que guia as suas ovelhas por caminhos seguros. Tu me conduzes por veredas de justiça por amor do teu nome. Mesmo quando eu passar por vales escuros, eu não temerei, porque tu estás comigo. O teu cajado me corrige quando eu me desvio. O teu bordão me defende quando o inimigo ataca. Eu sou tua ovelha, eu conheço a tua voz, e a voz de estranhos eu não seguirei. Guia-me, protege-me, direciona-me, e eu te seguirei todos os dias da minha vida. Senhor meu Deus, eu continuo diante do teu trono de graça,
agora trazendo uma área da minha vida que muitas vezes é alvo de ataques intensos e persistentes do inimigo: as minhas finanças e a minha prosperidade. Eu sei que tu não és um Deus de escassez, mas de abundância. Tu és o Deus que criou os céus e a terra, que possui o ouro e a prata, que é dono do gado sobre milhares de colinas. Nada te falta, nada te limita, nada está além do teu alcance. E porque eu sou teu filho, porque eu pertenço a ti, eu também tenho direito à provisão abundante que flui da tua mão generosa e amorosa. A tua palavra declara que tu tens prazer na prosperidade dos teus servos. Tu não te alegras quando os teus filhos passam necessidade, quando falta o pão na mesa, quando as contas se acumulam sem solução, quando o desespero financeiro rouba a paz do lar. Tu te alegras quando há fartura, quando há provisão, quando há recursos suficientes, não apenas para suprir as necessidades, mas também para abençoar outros, para investir no teu reino, para viver com dignidade e alegria. Por isso, eu venho diante de ti pedindo proteção sobre as minhas finanças, porque eu sei que o inimigo quer me manter na escassez, mas tu queres me levar para a abundância. Eu reconheço, Senhor, que muitas vezes eu mesmo abri portas para a destruição financeira na minha vida. Decisões imprudentes, gastos desnecessários, investimentos precipitados, falta de planejamento, desobediência nos dízimos e ofertas. Eu confesso diante de ti cada erro que eu cometi na administração dos recursos que tu me confiaste. Eu te peço perdão por cada vez que eu desperdicei o que tu me deste, por cada vez que eu priorizei o supérfluo em detrimento do essencial, por cada vez que eu retive o que deveria ter entregue na tua casa. Limpa-me, purifica-me, restaura-me e ensina-me a ser um mordomo fiel daquilo que tu colocas nas minhas mãos. Agora, Pai, eu clamo pela tua proteção sobre cada fonte de renda que tu estabeleceste na minha vida. Protege o meu emprego, protege o meu negócio, protege os meus investimentos. Protege cada canal de provisão que tu abriste para mim. O inimigo quer secar as minhas fontes, quer fechar as minhas portas, quer destruir as minhas oportunidades. Mas eu declaro em nome de Jesus que as minhas fontes não secarão, as minhas portas não se fecharão, as minhas oportunidades não serão roubadas, porque tu és o meu provedor, tu és o meu sustentador. Tu és aquele que supre todas as minhas necessidades, segundo as tuas riquezas na glória. Eu repreendo agora todo espírito devorador que tem atacado as minhas finanças. A tua palavra diz que tu repreenderias o devorador por nossa causa, para que ele não destruísse os frutos da nossa terra. Eu me aproprio dessa promessa neste momento. Eu ordeno que todo espírito de pobreza, de miséria, de escassez, de dívida, de falência, de fracasso financeiro, seja amarrado e lançado fora da minha vida, em nome de Jesus. Eu fecho toda porta que eu mesmo abri para a destruição financeira e eu abro as portas para a bênção, para a prosperidade, para a abundância que vem de ti. Senhor, protege-me de golpes e fraudes. Vivemos em um tempo em que a maldade se multiplica, em que pessoas inescrupulosas criam armadilhas para roubar o dinheiro dos outros, em que esquemas fraudulentos se disfarçam de oportunidades legítimas. Eu te peço discernimento para reconhecer essas armadilhas antes de cair nelas. Abre os meus olhos para ver o que está escondido, aguça a minha intuição espiritual para perceber quando algo não está certo. Dá-me sabedoria para investigar antes de investir, para questionar antes de confiar, para esperar antes de agir precipitadamente. Protege também, Pai, as minhas finanças de pessoas mal intencionadas. Há aqueles que se aproximam com sorrisos no rosto, mas com intenções ocultas de explorar, de manipular, de tirar vantagem. Eu te peço que tu reveles as verdadeiras intenções de cada pessoa que se aproxima de mim com propostas financeiras. Afasta de mim os aproveitadores, os enganadores, os falsos amigos que só aparecem quando precisam de algo. Cerca-me de pessoas íntegras, honestas, confiáveis, que somem a minha vida em vez de subtrair dela. Eu clamo pela multiplicação dos meus recursos, Senhor. Tu és o Deus que multiplicou os pães e os peixes,
que transformou água em vinho, que fez o azeite da viúva não acabar, que encheu as redes dos pescadores até quase se romperem. Tu és o Deus dos milagres financeiros, o Deus que faz muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu te peço que tu multipliques o que eu tenho, que o pouco se torne muito nas tuas mãos, que cada semente financeira que eu plantar produza uma colheita abundante, 30, 60, 100 por um. Ensina-me, Senhor, a administrar com sabedoria os recursos que tu me dás. Eu não quero apenas receber mais, eu quero aprender a cuidar melhor daquilo que eu já tenho. Dá-me disciplina para economizar, dá-me prudência para gastar, dá-me visão para investir, dá-me generosidade para ofertar. Que eu não seja escravo do dinheiro, mas que o dinheiro seja um servo que trabalha a meu favor para cumprir os propósitos que tu tens para a minha vida. Que eu use os recursos financeiros para abençoar a minha família, para ajudar os necessitados, para expandir o teu reino na terra. Eu declaro que a minha casa será uma casa de fartura e não de escassez. Declaro que o meu celeiro estará cheio e transbordando. Declaro que eu emprestarei a muitas nações e de nenhuma tomarei emprestado. Declaro que eu serei cabeça e não cauda. Estarei por cima e não por baixo. Declaro que as bênçãos me alcançarão e me rodearão, porque eu escolho obedecer à voz do Senhor meu Deus. Essas não são palavras vazias. Essas são promessas da tua palavra que eu declaro sobre a minha vida financeira com fé e autoridade. Protege, Senhor, a prosperidade que tu estás trazendo para a minha vida. O inimigo não ataca apenas para impedir que a bênção chegue, ele também ataca para roubar a bênção depois que ela já chegou. Quantas pessoas prosperaram e depois perderam tudo? Quantas conquistaram e depois viram suas conquistas serem destruídas? Eu te peço que tu guardes cada bênção financeira que tu me deres, que eu não perca por negligência o que tu me deste por graça, que eu saiba preservar, proteger e multiplicar cada recurso que tu colocares nas minhas mãos. Eu também te peço, Pai, que tu quebres todo o ciclo de pobreza que possa existir na minha família. Se houve gerações passadas que viveram na escassez, se houve padrões de fracasso financeiro que se repetiram ao longo dos anos, eu declaro que esse ciclo se quebra agora em nome de Jesus. Eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu inauguro uma nova história financeira para a minha família. A partir de mim, as próximas gerações herdarão bênção e não maldição, prosperidade e não pobreza, abundância e não escassez. Senhor, eu chego agora à parte final desta oração, trazendo diante de ti aquilo que é mais precioso para o meu coração, a minha família e a minha saúde. Tu sabes que sem saúde eu não consigo desfrutar das bênçãos que tu me dás, e sem a minha família ao meu lado, nenhuma conquista faz sentido. Por isso eu clamo com todas as forças da minha alma, para que tu estendas a tua mão protetora sobre cada membro da minha casa e sobre cada célula do meu corpo, guardando-nos de todo o mal, de toda enfermidade, de todo ataque do inimigo. Protege, Pai, o meu cônjuge, os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos, cada pessoa que tu colocaste na minha família. Coloca anjos guerreiros ao redor de cada um deles. Guarda-os no trânsito, no trabalho, na escola, em cada lugar onde eles estiverem. Afasta deles toda má companhia, toda influência negativa, todo espírito de divisão que tenta destruir os laços familiares. Que a minha casa seja um lugar de paz, de amor, de comunhão, onde a tua presença habita e onde o inimigo não tem permissão para entrar. Eu também clamo pela proteção da minha saúde e da saúde de toda a minha família. Tu és Jeová Rafá, o Senhor que nos sara. Eu declaro que nenhuma enfermidade terá domínio sobre o meu corpo, que nenhuma doença se aproximará da minha casa. Pelas chagas de Jesus nós fomos sarados, e essa cura é completa, é total, é definitiva. Fortalece o meu sistema imunológico, renova as minhas forças, restaura cada órgão, cada tecido, cada parte do meu ser. Que eu tenha saúde para servir a Ti, para cuidar da minha família, para cumprir o propósito que Tu tens para a minha vida. E agora, Senhor, eu quero encerrar esta oração com um coração transbordando de gratidão. Obrigado por me ouvir.
Obrigado por me proteger. Obrigado por estar comigo em todos os momentos. Obrigado porque tu nunca me abandonaste, porque tu sempre foste fiel, porque tu transformaste as minhas lágrimas em alegria e os meus medos em fé. Obrigado pela tua palavra que me sustenta, pelo teu espírito que me guia, pelo teu amor que me envolve. Eu te agradeço não apenas pelo que tu fazes, mas por quem tu és. Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei para sempre. Eu declaro que esta oração não voltará vazia, mas cumprirá aquilo para o que foi enviada. A proteção de Deus está sobre mim, sobre a minha família, sobre as minhas finanças, sobre os meus caminhos, sobre cada área da minha vida. O inimigo foi derrotado, as trevas foram dissipadas, a vitória já é minha, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, que alegria ter você aqui conosco neste momento de oração. Saiba que você não está sozinho nessa caminhada e que Deus está agindo poderosamente na sua vida enquanto você busca a presença dEle. Se esta oração tocou o seu coração, se você sentiu a paz de Deus envolvendo a sua alma, eu quero te fazer um convite especial. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para receber todas as nossas orações e mensagens de fé. Deixe também um comentário contando como Deus tem trabalhado na sua vida ou pedindo oração por alguma situação específica. Nós lemos cada comentário com carinho e oramos por cada pedido que chega até nós. Essa comunidade é uma família e juntos somos mais fortes. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de proteção e fortalecimento espiritual. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para levar esperança a um coração aflito. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Até a próxima oração. E lembre-se, Deus está agindo agora na sua vida.